Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao culto. Convidando todos a se colocar de pé. Hoje vamos fazer a leitura do Salmo 118. Vamos acompanhar aqui na projeção ou suas Bíblias. Salmo 118 diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Quem poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurravam-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Que lindo cântico, né, irmãos? Esse cântico, então, de gratidão ao Senhor. E esse salmo, ele resume basicamente como que como nós, aqueles que fomos comprados pelo sangue do Senhor, nós somos sustentados por Ele, né? Pela sua bondade e pela sua misericórdia. Quando nós enfrentamos dificuldades, quando passamos por tribulação, nós podemos ter certeza que, clamando ao nosso Deus, Ele estará pronto para nos socorrer. E o Salmo ainda nos mostra que é somente em Deus, irmãos, que nós devemos buscar refúgios, não em homens, não em nada terreno, nada humano, pois somente o Senhor, Deus, Ele é capaz de nos sustentar nesses momentos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti, pois Tu és, Senhor, misericordioso e bondoso. Não há, Senhor, ninguém capaz de nos dar aquilo que o Senhor oferece a nós. Nós nos alegramos nesse dia, Senhor, reconhecendo, Senhor, que somente em Ti nós podemos confiar, nós podemos de fato colocar a nossa confiança, Pai. Pois Tu és o Deus que nos deu a salvação e é aquele que nos sustenta dia após dia com a Sua mão poderosa. Nós Te louvamos nesta manhã e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor.
de existir, novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim,
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Deus te ajude. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo,
motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Quero te agradecer, Senhor, por esse dia, te agradecer por este domingo, te agradecer, Senhor, pela saúde de todos, pela bênção que acompanha a todos, te agradecer pelas crianças, te agradecer, Senhor, pelas famílias. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos. Te agradecemos, Senhor, por este culto. Te louvamos, Pai, te louvamos, te louvamos, te louvamos, pois sabemos que o culto é um meio de graça que nos abençoa, que nos renova, que nos fortalece. E nós te louvamos por este dia, te bendizemos, te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos recitar 10 mandamentos, meus irmãos. Recita então. O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento. Não matarás. O sétimo mandamento. Não adulterarás. O oitavo mandamento. Não furtarás. O nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento. Não cobiçarás nada do teu próximo. Amém. Graças a Deus. Pergunta 24 do Catecismo. Pergunta 24. Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Resposta. Como a morte é um castigo pelo pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta para Deus por sua morte. Substitutiva. Então vamos continuar, né? Vamos voltar lá. Vamos lá, voltar um pouquinho. Por sua morte substitutiva e de expiação, somente Ele nos redime do pecado e obtém para nós perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Amém. Podem sentar, meus irmãos, nós louvamos ao Senhor por sua infinita bondade. Vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 17 até o 20. Irmãos, sobre as tratativas do nosso prédio, acho que essa semana nós vamos assinar o contrato. Aí, em 2 ou 3 semanas, a gente já pode, né, fazer nossos trabalhos, né, para a nossa inauguração. E aí nós vamos avisar para a gente
organizar com convidados e tudo. Claro que os primeiros cultos ainda não vamos fazer a inauguração, porque a gente precisa deixar bonitinho, né, para bem apresentável, para então a gente fazer uma inauguração oficial. O texto diz assim, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós realmente sois a nossa glória e a nossa alegria. Vós realmente sois a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, no dia 31 de outubro, dia da Reforma, vai ser na quinta-feira, e eu quero convidar vocês para um culto em comemoração à Reforma, o dia da Reforma, que vai ser na Igreja Batista Central, ali na frente do Shopping Total, tá? Vai ser às 19h30, dia 31, quinta-feira, e eu convido vocês para ir. O pregador vai ser o pastor André Escorda Magno, lá de Canela, da Igreja Presbiteriana, que inclusive já pregou para nós, né, uma época lá, num evento que a gente fez. E então eu quero convidar vocês, certo? E esse evento vai ser uma preparação para a nossa conferência da Fé Reformada, nosso encontro da Fé Reformada, que vai ser no final de novembro. Eu quero também convidar vocês que não se inscreveram para esse evento, se inscrevam, é importante. Se inscrevam para o evento. O culto, dia 31 de outubro, é de graça, tá? É um culto aberto, um culto livre. O evento, a conferência da Fé Reformada, o encontro da Fé Reformada, no final de novembro, aí é pago. Então precisa entrar lá no Instagram do Encontro da Fé Reformada e fazer a inscrição, tá? Fazer a inscrição é importante. Vai estar eu, o Emanuel, o Renato Varges e o Wilson Porte, né? Vamos ser os preletores desse encontro. E no ano que vem nós vamos fazer em conjunto com o evento da igreja, como é que é a Igreja de Cristo? Igreja Reformada de Cristo, né? E aí vai vir o Jonas Madureira, o Peter Leithart, um americano bem conhecido, e nós vamos trabalhar para crescer esse nosso evento, esse nosso encontro, né? Ano após ano, como tinha até 2019, foi o último encontro do antigo Encontro da Fé Reformada, que alguns aqui tiveram a oportunidade de ir. Hoje o meu tema, né, é como veremos, né, no Off Fim de Mundo, episódio 12, e realidade e verdades em um mundo de maldade. Realidades e verdades em um mundo de maldade. Bom, nós começamos a nossa série por ocasião do evento da Olimpíada. Depois houve o evento da suspensão do X. Aliás, eu descobri que o meu X, né, o meu Twitter está bloqueado. Segundo a mensagem que eu recebi, sem chances de recuperar. Aí eu pensei, é o fim do mundo mesmo, porque eu não fiz postagem nenhuma ofensiva a ninguém, mas meu X foi bloqueado e agora eu entrei com recurso. Mas eu tentei colocar a seguinte postagem lá: voltei e significa que o mundo não acabou. Aliás, o X voltou e significa que o mundo não acabou. Agora, vocês podem achar assim que é um exagero meu, isso que eu estou falando, né, da ideia de que o bloqueio do X ou a final da Olimpíada, a cerimônia, representasse o fim do mundo. Mas não, eu recebo muitas mensagens, muitas perguntas realmente
se isso representa o fim do mundo. E aí, claro que se eu responder agora, viram? As cabeças de vento, o X voltou, né? O Twitter voltou e o mundo não acabou. Eles vão ficar meu inimigo, me xingar e eu não quero isso, né? Então, eles me mandam mensagem, porque eu costumo dizer que o mundo não vai acabar tão cedo, então eles mandam mensagem, viu que vai, enfim, porque para muitos, né, esses são sinais, e eu digo não são sinais, o sinal do fim do mundo, e o fim do mundo significa um novo mundo, é a pregação do Evangelho. Esse Evangelho, o Evangelho do Reino, esse Evangelho do Reino será pregado para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mas o fim é a volta de Jesus, o fim é a glória eterna. Então não vai, meus irmãos, haver aí um fim, né? Não vai haver trombetas tocando, porque alguns têm a ideia assim que as 7 trombetas são trombetas tocando, vão tocar e nós vamos ouvir audivelmente. Eu já fiz um estudo aqui com vocês, eu já preguei aqui, pelo menos mais de uma vez, que não vai haver trombeta tocando. E as 7 trombetas são 7 eventos da história da salvação, e a última trombeta, né, é a vinda de Jesus. Uma das trombetas é a morte de Jesus na cruz. Né? Então a outra trombeta é a pregação do Evangelho. A última trombeta é a vinda de Jesus. Quando o arcanjo tocar a última trombeta, mas não vai ser uma trombeta de som audível. Isso são por exemplo, lá no antigo Israel, cada evento havia uma trombeta. Por exemplo, às 6 da tarde, quando virava o dia, era tocada uma trombeta, porque não existia relógio. Não existia relógio. Ninguém tinha relógio no pulso, nem celular, nem na parede, não existia. Todo mundo se guiava por sombra, por sol, por lua. Então, era tocada a trombeta para anunciar as horas. À meia-noite tocava a trombeta. Alguns dizem que, inclusive, o canto do galo, né, que a Bíblia fala, é uma trombeta chamada o canto do galo, porque era o canto da meia-noite, era o toque da meia-noite, era o canto do galo. Chamava-se aquela trombeta de canto do galo. Quando o galo cantar, é a hora que está virando. Tem um filme chinês, alguns filmes chineses antigos, né? Mas tem um filme muito bonito, A Maldição da Flor Dourada, muito bonito mesmo, um filme chinês, lá do século IV, onde se passa o evento, no século IX, onde se passa o evento, que hora em hora à noite passa um servo dizendo, hora não sei de quanto, tocando um sino e anunciando que horas eram. E então a trombeta é uma linguagem da época para dizer um evento, para falar de um evento. Então, meus irmãos, agora, existem realidades, verdades desse mundo. E uma das coisas que as pessoas pensam é que no final dos tempos vai se levantar, vai sair seres celestiais. Semana passada alguém perguntou ainda, seres celestiais ou seres infernais que vão sair caminhando pelo mundo. Né? Porque lá no Apocalipse diz que as portas do abismo se abriram e seres saíram caminhando pelo mundo. Mas obviamente que isso são símbolos, representações, né, de autoridades malignas, mas não vai existir, meus irmãos, seres andando pelo mundo. O Caifás, por exemplo, diz que esses seres que vão andar pelo mundo são os antigos mitos gregos, né, que são seres celestiais que vão caminhar pelo mundo, tanto bons quanto maus. Isso não vai existir, meus irmãos. Acredito, isso não vai existir. Ninguém nunca vai ver um ser celestial caminhando pela terra por aí, né? Não, isso são símbolos dos eventos espirituais. Então, a primeira verdade que nós temos, aliás, a primeira realidade que o apóstolo fala aqui é que nós temos aflições no mundo. As aflições, elas fazem parte do mundo. Versos 17 e 18. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, ou seja, isso fala de ausência, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso queremos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas contudo Satanás nos barrou o caminho. Ele está falando aqui
de empecilho, ele está falando aqui de dificuldade, ele está falando que, sim, nós temos aflições, nós temos angústias no mundo, nós temos, as aflições fazem parte do mundo, isso acontece. E essa semana, a sexta-feira, eu tive uma experiência muito linda com a minha filha Camila, porque eu atendo pessoas, né, tanto online quanto na minha casa, atendo, e um dia eu levantei segunda, e atendo ela também, às vezes, ela vai lá e tal, eu digo, tá de alta. E sexta-feira ela me viu de manhã cedo e perguntou, e aí pai, como é que tu tá? Eu disse, tô meio aflito. Ela disse, então passa na sala. E aí fez eu sentar na cadeira, né, no sofá, lá no divã, e ela sentou na minha cadeira e ela disse, posso começar? E eu disse, pode. Ela, como tu está se sentindo? O que te aflige? Bem assim. Não, o que te angustia? Porque eu disse, né? Eu disse, muita coisa para fazer. E ela, isso faz parte da vida. Mas o Deus lá de cima está contigo no teu angustiamento. Bem assim ela falou. Teu angustiamento. Então, reage. Vida que segue. Eu disse, tô de alta, tá de alta. Ou seja, ela estava me dizendo que as angústias fazem parte da vida. Que as aflições fazem parte da vida. É natural, meus irmãos, que a gente passe por aflições e isso é de praxe. E, inclusive, como eu disse na semana passada, nós precisamos agir. E eu vim com uma coisa no coração para dizer para vocês. Semana passada eu tive uma conversa antes do culto com o Diego, né? E uma das coisas que eu quero dizer para vocês é, irmãos, se cuidem. Tomem bastante água, hidratem-se. É sério. Tomem bastante água, façam exercícios, se alimentem bem, tentem dormir bem. Mas é preciso essas coisas. É preciso fazer isso. E coma menos açúcar. Você sabe qual foi a maior ofensa das eleições? Vocês viram a cadeirada da Atena, né, contra o Pablo Marçal. Mas a maior ofensa das eleições não foi o Marçal acusar o da Atena de estuprador. A maior ofensa, e o da Atena processou depois, foi Marçal chamar o da Atena de comedor de açúcar. Vocês viram essa? Marçal chamou o da Atena de comedor de açúcar, o da Atena processou o Marçal por gordofobia, por discriminação, por um monte de coisa. Porque o Marçal disse, também aquele sujeito enorme, comedor de açúcar, veio para cima de mim. Ou seja, a ofensa comedor de açúcar foi a maior ofensa das eleições. Então coma menos açúcar, tome menos café, e tome mais água. Eu sempre digo para os homens precisam tomar menos café e tomar mais água. No mundo nós temos aflições. Agora, muitas aflições somos nós mesmos que atraímos para nós, pensando que o mundo depende de nós, que tudo depende de nós, que a gente não pode, né, dormir um pouco mais, enfim, a gente pode. Porque o dia que a gente fica doente, meus irmãos, tudo tem que parar para a gente se recuperar. Então, no mundo nós temos aflições e as aflições fazem parte, sim. Os idosos ficam doentes, os jovens ficam doentes também, se não se cuidem, às vezes, por fatores aleatórios, por fatores, digamos assim, imponderáveis, que a gente não controla, mas as aflições fazem parte do mundo. A ausência aqui que Paulo está falando, ele disse, nós orfanados da vossa presença, ou seja, eu não consigo ir até vocês, eu já quis ir até vocês, mas o diabo, Satanás, nos barrou o caminho. Satanás, e esse é meu próximo ponto, Satanás, e é a realidade número 2, Satanás, o diabo, age no mundo. Ele diz, a gente quis ir até vós, eu quis ir até aí, contudo Satanás nos barrou o caminho. Ou seja, o diabo existe, Satanás existe, Satanás age no mundo, mas, irmãos, para nós reformados, nós temos um pensamento sobre isso. Se Deus é soberano, olha só, o diabo existe, o diabo age, o diabo, né, e é estranho quando eu ouço até mesmo crentes reformados, mas que ouve muito, né, pregações pentecostais, pregações
às vezes carismáticas ou enfim, essas pregações de libertação, na ideia da teologia da libertação, não, das teologias de libertação, ou melhor, das doutrinas de libertação, nada a ver com teologia de libertação, mas dessas práticas de libertação, o diabo, ele é o agente principal do mundo, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, não sei o quê, mas então tudo é o diabo, tudo é o diabo. Teve um conhecido meu, né, que um dia ele estava indo ao culto e ele atrasou muito no culto. E aí ele foi, aquelas igrejas que todo mundo fala, ele foi falar, dar um testemunho, e ele disse: irmãos, eu estava vindo para o culto e faltou gasolina. Aí na hora eu pensei: como o diabo é sujo, tentando me impedir de ir ao culto. Ou seja, não tinha nada a ver com o diabo, é que ele não colocou combustível. Então não é o diabo, foi imprudência, foi descuido. Irmãos, no domingo passado eu falei, né, que sempre que o meu combustível está no meio do tanque, eu digo: está faltando combustível. Mas esses dias a gente recém tinha pego o carro, eu emprestei o carro para as funções, né? E eu disse para a pessoa: coloca combustível. A pessoa não colocou. Aí eu e a Adri estávamos lá nesse Brasil, o carro parou. Eu disse: não, mas combustível tem. Aí a gente chamou o mecânico, né, que estava cuidando do carro. O mecânico chegou e disse: isso aqui é falta de combustível. Gente, vocês não imaginam onde que queria botar na minha cabeça. Mas foi o quê? Foi a imprudência, não foi o diabo. Não é o diabo. Se Deus é soberano, como nós cremos, então o diabo tem que ter um espaço apenas dentro dessa soberania divina. Se Deus é soberano, o diabo, então, ele não tem ação no mundo a não ser debaixo dessa sabedoria divina. Quem é o diabo? Como ele age? O diabo é igual um cachorro, né? Um cachorro que ele pode ser furioso, mas que ele está amarrado dentro do pátio de Deus. Ele não pode agir fora dali. Um cachorro, quando ele é domesticado, e o diabo é isso, né? Ele tem que ficar preso. Ele é livre dentro daquela delimitação ali. Ele só pode fazer o mal onde ele está. Onde a pessoa que se coloca, ele só pode morder uma pessoa caso ele seja solto, e Deus não vai soltar o diabo, ou se a pessoa se colocar na boca do cachorro. É como aquelas pessoas que vão lá no zoológico, onde tem tigres, né, ou animais selvagens, predadores, e colocam a mão para dentro. Já aconteceu muitas vezes, a pessoa perdeu o braço, ser puxado para dentro. Agora, aquele tigre furioso, né, como a Bíblia diz: o diabo anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Ele é um leão, mas ele está numa gaiola. Por quê? Porque Deus soberano mantém o diabo debaixo da sua soberania. O diabo não é um inimigo de Deus. O diabo é nosso inimigo. O diabo não pode fazer nada a não ser que Deus permita. O diabo não está solto no mundo para fazer o que quer. O diabo não age como quer. O ser humano sim está solto no mundo e faz o que quer. Porque ele é rebelde. Isaías diz: o boi, né, obedece seu dono, tudo obedece seu dono, as estrelas obedecem a Deus, mas o ser humano, os meus filhos são rebeldes contra mim. Então o ser humano, meus irmãos, é esse rebelde. Agora o diabo, meus irmãos, o Satanás barrou o caminho, mas por permissão divina. O diabo não é autônomo no mundo. Então não existe uma guerra entre o bem e o mal no mundo. Existe uma guerra entre ações boas e ações más.
né? Os grandes teólogos aí, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, entre outros, né? Filósofos também, alguns dizem que o mal não existe, o mal é apenas a ausência do bem. E nesse sentido, o mal só existe pela falta da prática do bem. Agora, como se vence o mal? O apóstolo Paulo diz também, né? O apóstolo Paulo diz, vença o mal com o bem. Claro que essa ideia do mal não existe, é uma ideia filosófica, é uma ideia teológica também, mas eu penso que não, mas tudo bem, né? A maioria vence e a maioria pensa que sim. O mal é apenas a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz, né? Eu subverto essa ordem. Aonde não há luz, né, tem escuridão. Tudo é escuro, a menos que haja luz, mas ok. Agora, o diabo age no mundo. Satanás barrou-nos o caminho, mas irmãos, nós não podemos viver nem com medo do diabo, nem ignorando o diabo. Agora, o diabo, ele deve ser, por nós cristãos, colocado da seguinte forma: ele existe, mas ele não tem poder contra mim, ele não tem poder contra a minha família, ele não tem poder contra os meus filhos, ele não tem poder dentro da minha casa, ele não tem poder contra a minha vida. Deus tem poder. Então, outro dia o Diego me contou ali que eu estava vindo e quase foi vítima de um acidente, de um sinistro, né, no trânsito. Mas se acontecesse uma batida, coisa parecida, seria debaixo da permissão divina. O diabo não tem o poder, lá veio o Diego, está indo para o culto, eu vou fazer um outro carro bater nele. Não tem esse poder. Irmãos, o diabo não tem esse poder, porque as ações do mundo estão debaixo da soberania divina. O diabo não tem poder de decidir, vou colocar um câncer, uma doença fatal em qualquer um de nós. Não tem esse poder. Se acontecer, é porque Deus, e essas coisas aconteceram debaixo da permissão divina. O diabo não tem poder de falir ninguém. O diabo, por exemplo, estou vendo lá que o pessoal está sendo bem sucedido, está no bom emprego, então o diabo decide, vou falir essa pessoa. Não, ele não tem esse poder, a menos que eu ouça a voz dele, né? De vez em quando aí acontece sim, ele chega e diz, e inspira, né? Não na nossa voz, mas por meio da nossa própria decisão de se deixar influenciar pelo mundo. Olha, eu estou com um carro tipo 2001, como já sei, tive uma brilhante ideia, vou trocar para um 2020, porque está todo mundo usando, não sei o que, né? E aí eu tenho que ver, espera um pouquinho, mas eu posso agora? Não posso? Agora. Mas se eu falir por causa disso, não foi o diabo, foi a minha própria decisão. Mas agora, meus irmãos, eu quero apresentar duas realidades, aliás, duas verdades. Mostrei duas realidades. A primeira é que nós temos aflições, a segunda é que o diabo age no mundo. Agora eu quero apresentar duas verdades que Paulo diz aqui. A verdade número 1: enquanto nós vivemos no mundo, esperamos o porvir, apesar do diabo, apesar das aflições. Eis que Paulo diz, verso 19: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus sua vinda? Não sois vós? Ou seja, ele está dizendo que a igreja, meus irmãos, é o local onde ele recebe essa esperança, onde ele vislumbra essa esperança. Vocês são a minha alegria, vocês são a minha esperança. É na igreja que nós encontramos essa esperança. Agora, o que é a esperança, meus irmãos, cristã? Não significa apenas ter expectativa no que virá. Por exemplo, nós sabemos que desde dezembro vai ter o Natal. Nós sabemos que dia 1º de janeiro começa um ano novo. Isso é esperança, isso é expectativa, isso é o futuro. Mas não é dessa forma que funciona a esperança cristã. Não é apenas na expectativa do que virá. Também a esperança cristã não significa apenas aguardar com atitude interna positiva. O Natal vai vir, o ano novo vai vir, vou me preparar. Também não é isso. O que é esperança então para o cristão? Irmãos,
A esperança cristã significa antecipação. Tipo, que dia vocês vão, quem tem a prática, claro, né? Que dia vocês vão montar a árvore de Natal? Ou seja, vocês vão antecipar o Natal. Vocês já vão viver uma expectativa de Natal. Não sei vocês, mas lá na nossa casa nós temos a tradição de montar a árvore de Natal. Desde que as crianças eram bebês, a gente monta. E as crianças, né? Os filhos, todo ano, agora essa semana já compraram a árvore de Natal. É uma expectativa. A casa já vai ser preparada para o Natal. É mais ou menos isso. É assim que funciona a esperança cristã. A gente sabe que vai vir, então a gente já antecipa, a gente já começa a viver antes. É mais ou menos como aquela pessoa que quer comprar um carro, não tem a garagem e prepara o ambiente antes. Vai ter um filho, e aqui vocês tiveram essa experiência, vocês vão ter um filho. O que vocês fazem? Vocês já começam a viver o filho antes. Prepara a caminha, prepara o quarto, compram roupas, né? Começam a viver antes, cuidam antes, falam antes. Aqui as mamães, né, colocando até o movimento da barriga dos filhos no Instagram, coisa linda, né? Antecipando, já está presente. É assim que funciona a esperança cristã. É uma antecipação do futuro. Ou seja, é uma antecipação. A gente antecipa, né, o fato. Ao contrário da ansiedade. Quem já sofreu de ansiedade aqui? Acho que todo mundo já teve algum tipo de ansiedade. Não o transtorno, mas a ansiedade da mente, né, do comportamento, a chamada ansiedade cognitiva. Mas, irmãos, ao contrário da ansiedade, que eu não estou falando aqui do transtorno de ansiedade, mas da ansiedade, daquela apreensão, daquela expectativa negativa, daquela, às vezes positiva, né? Por exemplo, quando você compra alguma coisa e vai vir pela Amazon, pelo Mercado Livre, né? É hoje que vai chegar, é hoje. Outro dia eu encomendei um livro de estudos e aí fiquei naquela expectativa, vai chegar sexta-feira. Seu pedido chega até às 20 horas, aí chega às 19h50 e não chega. Nossa, dá naquela angústia, dá, né? Dá. E aí, chegou 20 horas, não veio. E o que aconteceu? Olha só que maldade deles, né? Nova previsão, agora dia 23, ou seja, só para terça-feira. Então, essa expectativa, né, é uma ansiedade, só que essa é uma ansiedade cognitiva, uma ansiedade, né, assim, é uma ansiedade temporária, é uma ansiedade provisória, uma ansiedade gerada, né, gerada por um evento, é o evento ansiedade, não o transtorno, mas é um evento ansiedade, é um movimento, né, da mente, do cérebro, das sinapses, enfim. Ao contrário da ansiedade que antecipa sofrendo, pela qualidade ou teor da expectativa, a esperança cristã é antecipar o evento de forma positiva. Como quem espera um filho. Como a mãe que aguarda um filho, como o pai que aguarda um filho. As roupinhas estão lá, a caminha está lá. A gente vive aquele momento. Ou seja, a esperança cristã é antecipar a felicidade futura e ser feliz agora. Tem uma música, né? Quero ser feliz agora. Quero ser feliz agora. Então, é isso que é a esperança cristã. É antecipar a alegria, alegremente daquilo que está por vir, daquilo que aguardamos. É viver aquilo que aguardamos. É viver agora o que estamos aguardando. É viver a glória agora. Começar agora a viver aquilo que é nos prometido no futuro. E por último, a verdade número 2. Estar em missão dá sentido à nossa vida no mundo. Irmãos, o cristão pensa assim. Estar em missão dá sentido à nossa vida no mundo. Verso 20, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. É isso, meus irmãos. É isso, meus irmãos. É isso. Dá sentido à nossa vida. Eu não sei se vocês chegaram a ver,
né? Mas recomendei outro dia a série Shogun, que fala da evangelização de católicos e protestantes no Japão. Vejam, meus irmãos, vocês que podem, HBO. Mas o que acontece? Por que gente sai? Claro, tem gente que ia para explorar, né? Mas por que tem gente que saía da Europa, por exemplo, para ir lá para o fim do mundo sofrer para pregar o Evangelho? É por causa disso. Estar em missão dá sentido à vida. Existe uma técnica, não sei se é técnica, mas como é que se diz, um movimento, a técnica psicológica, né? Chamada logoterapia. A logoterapia, ela foi inventada por um psicanalista lá durante a Segunda Guerra Mundial, que fala que a pessoa que mais tem condições de superar as suas dificuldades é aquela pessoa que busca um sentido para a vida. Um sentido. Ou seja, como nessa técnica psicológica, esse que era um judeu, agora Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, ele era um psicanalista austríaco, psiquiatra, psicanalista, psicólogo, as três coisas juntas, e ele passa a usar essa técnica, né? Lá, porque ele também foi prisioneiro do nazismo, e ele diz o seguinte: as pessoas que podem vencer mais facilmente, ou seja, com mais resiliência, com mais força ao sofrimento, são aquelas que encontram um sentido para a vida. E aí, aplicando, né, isso de uma forma prática, quando eu tenho que usar isso para alguém, eu sempre digo o seguinte: escolhe um ou dois motivos para continuar acreditando, vivendo. Eu sempre sugiro, quem é casado, escolha a esposa, o marido, em segundo lugar os filhos, né? Faça isso pelos filhos. Se não pode fazer por si mesmo, porque é uma pessoa desistida, né? Uma pessoa desanimada, uma pessoa que não encontra na sua mente assim um motivo, escolhe alguém, escolhe viver pelo marido, pela filha, pelo filho. Aí as pessoas geralmente que tem filho pequeno, filho, pronto. Olha para o filho e diga, né, eu vou te ver crescer. Isso é um sentido. Olha para o filho e diga, eu vou te ver crescer. Como meus filhos já estão grandes, crescidos, eu olho para o meu bem e digo, eu vou envelhecer contigo. Feliz é o meu motivo, é o meu sentido. É o meu sentido. Como agora, né, eu olho para vocês, alguns faltando, culto, né, a gente precisando eu olho para o nosso prédio futuro, né, olha, nós vamos, daqui um pouco, está tudo pronto, o contrato está pronto, só falta assinar, e eu não sei por que o nosso bendito, né, o maldito, o nosso bendito já não sai, tem 1 mês e 10 dias que não sai, está para sair agora, eu estou com essa esperança, mas um sentido. E Paulo vai dizer o seguinte, qual é o sentido dele? Ele vai dizer, vós sois realmente a nossa alegria e a nossa glória. Qual é o sentido da igreja? Os irmãos, né? Os irmãos, ele está dizendo, vocês me dão sentido. E isso significa estar em missão, ele quer dizer, dar sentido à nossa vida no mundo. É um sentido que o cristão tem. Qual é o sentido para o cristão continuar com esperança? Qual é o sentido? É a missão que ele tem. É isso que ele está dizendo. Aplicando, né, esse princípio da logoterapia, ele está dizendo, meu motivo, a minha alegria, o que me move, é estar em missão. Estar em missão me move. Estar em missão me incentiva. Estar em missão me dá esperança.
Então, essa verdade número 2, estar em missão dá sentido à nossa vida no mundo. Porque eu vivo. Ele diz, Paulo diz isso, né? Ele não era casado, ele não tinha filhos. O sentido da vida dele era esse. Ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. E nas cartas ele vai dizer que o motivo da vida dele, o alvo da vida dele, a alegria da vida dele, a glória da vida dele é pregar o evangelho. Que a gente tenha também um pouco disso, meus irmãos. Que a gente tenha um pouco disso também. Que a gente tenha um pouco disso. Que a gente coloque isso também na vida dos nossos filhos. O que eu vou fazer, como eu vou educar meus filhos, por exemplo, com o credo apostólico, com a oração do Pai Nosso, com os 10 mandamentos. Ensinando os filhos a recitar o credo apostólico, o Pai Nosso e os 10 mandamentos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês e que vocês encontrem, que a gente possa encontrar essas coisas, né? E aplicar isso na nossa vida. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que os nossos pecados são perdoados por meio da nossa confissão e do nosso arrependimento. A palavra de Deus diz, né, o apóstolo João diz, aquele que diz que não tem pecado, faz a si mesmo mentiroso e também diz que Deus está mentindo. E ele diz, mas eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Todavia, se vocês pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, antes da gente participar da ceia, tenha um momento de confissão dos seus pecados diante de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e coloque os seus pecados diante do Senhor. Senhor, nós te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, por meio da morte, por meio dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos oferece o perdão, o Evangelho nos oferece a redenção e nós nos apropriamos da obra de Cristo e cremos que o Senhor morreu para perdoar nossos pecados. Nossos pecados são perdoados por meio da morte do Senhor, por meio dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso que nós cremos. E é isso que o Evangelho nos diz. E é disso que nós nos apropriamos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. E nós cremos, Senhor, que por meio da participação no corpo e no sangue do Senhor, nós recebemos vida, a nossa fé é fortalecida e nós podemos declarar com toda alegria no nosso coração que nós somos justificados por meio da morte do Senhor. E nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. E é nesse espírito e é nessa verdade que nós vamos participar da ceia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto nós dirigimos mais um cântico, venham e participem
ceia patrocínio. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Graças a Deus. Vamos, antes de comer o pão e beber o cálice, vamos recitar o credo apostólico. Recitem comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como o pão, meus irmãos. Graças a Deus. Olhe comigo a oração do Senhor, o Pai nosso. Graças a Deus. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bebam, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus.
glorificado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que sempre nos abençoa. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado pelos cânticos, pela palavra, pela ceia. Obrigado por cada irmão que está aqui. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Agora, nos abençoa durante essa semana. Que seja uma semana abençoada. Que seja uma semana, Senhor, de paz, de saúde, de provisões em cada casa. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua boa mão seja sobre todos, e o Teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Meus irmãos, não esqueçam as contribuições, e tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.